Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do nosso Acredcast. E hoje é um episódio muito especial que a gente vai falar sobre algo que é importante para todo mundo. Eu estou aqui com esses convidados lindos que vão se apresentar para vocês, é claro, mas para falar sobre autocuidado, sobre saúde emocional, sobre saúde mental e como a gente consegue lidar com isso, esse grande desafio. Então, Dri, por favor, se apresenta para o pessoal. Sim, meu nome é Adriele, eu sou psicóloga, tenho 30 anos, tô aí na luta da psicologia tem uns 5 anos já. Gosto muito de trabalhar com públicos variados e cheguei no Acreditando faz pouco tempo. É mas... a caçula, né? A caçulinha. É a caçulinha da família. A caçulinha, né? Pequenininha, só a caçulinha no que tempo caiu de como casa. uma luva, né? Assim, Sim. ela já entrou de costas, assim. Sim. Já parecia que estava nós, aqui, não para é? todos nós. Foi no momento, acho que um momento certeiro aí também do Acreditando, do mundo, de tudo que a gente precisa. Então, se você tivesse chegado um pouco antes, teria evitado alguns descontroles dentro desta família A gente cristã. poderia fazer uma contenção de danos Não, maior, né? Uns surtos a menos, talvez. Mas tá começando aí com um grande trabalho, uma grande missão aí pra ajudar todo mundo da melhor maneira possível. Não, presente, viu? Ter você nessa equipe. Muito obrigada. Obrigada por me receber também, né? Por estar aqui hoje com vocês. Prazer enorme. Não é? Sim. E aí, senhor Caio, segundo episódio. Segundo episódio, eu tô aqui de novo. Mal sabem as pessoas do making off, o tanto de coisa que esse Caio apronta nos bastidores. Tudo precisa ter um equilíbrio. Não a gente tá é falando verdade. sobre saúde mental, a gente precisa de equilíbrio. É uma pessoa serena, Exatamente. assim, calma, tranquila. Como que é seu olho mesmo de tranquilidade? A pálpebra tremendo. Tô tranquilo, tô bem. Eu vim aqui falar Eu tô sobre ótimo. saúde Tá mental, tudo equilíbrio. Mas você sabe que esses dias eu falei assim, vou gravar o podcast de saúde mental. Aí o cliente virou pra mim e falou, logo você? Aí eu falei, por que logo eu? O que você tá querendo dizer com isso? Não Exatamente. Mas então, vamos falar sobre esse assunto que eu acho que... Acho não, né? Tenho certeza que é um grande desafio. E já vou começar com uma pergunta bem tranquila para vocês. O que é saúde mental dentro da perspectiva das terapias integrativas e da psicologia? Vamos lá, quem começa? Vamos lá, quer começar? Vou jogar a bola pra Vai você. jogar a bola pra cá? Claro. Tá bom. Bom, Passo, repasso, Passo, pago. repasso, né? Batata quente. Eu vejo muito a saúde mental como uma integração de muitas coisas, assim, da nossa vida, né? Um bem-estar como um todo. Então, o quanto que você consegue lidar com uma dificuldade? Que recursos você vai usar, recursos internos, né? Pra lidar com alguma situação que você está enfrentando. Isso está dentro da sua saúde mental, né? O seu bem-estar, a integração do físico, do corpo, da mente, poder ver esse todo e como que a gente vai trabalhar isso, né? Então, você tem uma dificuldade, você consegue pedir ajuda? Isso está na sua saúde mental, né? Acho que às vezes as pessoas acabam associando saúde mental com meio que o oposto de uma doença mental e não necessariamente eles estão ali, né? Não quer dizer que um é o oposto do outro, né? A doença mental é outra coisa. E a saúde mental é o seu bem-estar mental, né? Como você vai trabalhar isso dentro de você. É importante cuidar da saúde mental, tá, gente? Só mais um adendo aí para a nossa conversa de hoje. Exatamente. Eu acho que ela explicou basicamente do jeito que eu iria falar. Ai, que alinhados, ai, que alinhados. Alinhados. Mas é isso mesmo. Acho que na terapia integrativa a gente busca esse mesmo propósito e principalmente trabalhar alinhado com outros profissionais. Então, ter um profissional que trabalha com psicologia, um psiquiatra, etc., pra gente é muito importante. Porque, como terapeuta integrativo, a gente tem que saber os limites até onde a gente vai chegar com aquele cliente, principalmente lidando com saúde mental, emocional e etc. Então, existem coisas que não competem à minha formação, existem que a gente tem que passar para outros profissionais. Então, existe uma fronteira até onde a gente chega e até onde a gente pode ultrapassar. Por isso que existe uma boa conversa entre equipe, né? Do que a gente pode trabalhar junto, que a gente pode, pra gente não ficar batendo cabeça e... Então tem que ter todo esse contexto de conversa mesmo, de integração entre até onde eu vou, até onde eu posso abordar e o que eu posso passar e agregar para esse cliente com outras abordagens. Então, acho que todas as abordagens, elas levam para a saúde mental. Seja ela uma abordagem física, seja o exercício, seja passar com psicólogo, seja ir passar num terapeuta integrativo, seja medicamento, às vezes... Aproveitando esse gancho, explica para o pessoal o que são as terapias integrativas, porque
A gente falou sobre isso em outro episódio aqui, que eu espero que o pessoal tenha assistido. Tomara. Mas quem não assistiu, corre lá para assistir. Dá engajamento. Deixa seu like. E deixa seu like. Comenta, curte, Compartilha. compartilha. Exato. Eu ia falar nesse link que tá aparecendo na tela, não sei se isso vai acontecer. Então, Bem aqui, enfim, tá no nosso Tá por aí, canal, em de algum qualquer lugar. esse link tá por aqui. Ou não está, mas é só você ir no playlist do nosso canal que vai estar lá. Exato. Que você explicou sobre terapias integrativas no contexto do tratamento da dor. Mas explica pro pessoal, né, o que são as terapias integrativas. Na visão da terapia integrativa... Vou contar meus segredos. A ideia é, como o próprio nome diz, integrativo, então é integrar, né? Então a gente tem que integrar o indivíduo como um todo. Então aquele olhar holístico, a gente fala sobre terapia holística também, que é o codinome. Então esse olhar integral pro paciente, pro cliente, pro indivíduo. Então olhar o contexto físico, o contexto emocional, o contexto mental, o contexto espiritual dele que ele vai trazer para você. E saber lidar com N ferramentas disponíveis dentro do campo da terapia integrativa para lidar com as queixas variadas que vão surgir. Seja uma queixa de dor, seja uma queixa de ansiedade, de depressão, de N coisas que podem surgir durante uma sessão. Então, acho que essa é a visão da terapia integrativa. Ela integrar todos os campos do indivíduo, olhar para todos esses campos e olhar com empatia para essa pessoa. Então, saber que talvez você também não vai conseguir lidar com todos esses campos de uma vez só, mas que é tudo uma construção em conjunto. Então, eu gosto de falar que a gente vai construindo um pouquinho por pouquinho. Um pouquinho da roda da vida dela. Então, contexto social, contexto físico, contexto emocional, mental. E, novamente, integrando com outros profissionais, porque também é uma terapia complementar. Né? Então, ele vai ter que complementar outras abordagens. Só ela por si só não resolve nada. Então, ela precisa de outros contextos multidisciplinares. Né? Assim como até em outras áreas, sim, né? Sim. É importante essa integração. Às vezes, sozinho, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Sim. Então, é importante ter... Acho que você falou uma coisa muito... Pegou muito, assim, da fronteira, né? De criar fronteiras. Isso. Né? Não é porque a gente cria muros, né? Entre as áreas, entre tantas abordagens, tantas formas que a gente tem aí de ajudar o indivíduo, de ajudar a pessoa. Então, criar fronteiras, né? O meu conhecimento pode agregar o dele no seu, e a gente pensar na melhor forma de ajudar quem tá ali tentando buscar uma qualidade de vida um pouco maior. Exato. E as né? pessoas são muito diferentes, né? Às vezes uma pessoa ela tem um perfil que ela vai se beneficiar mais das terapias integrativas, a Exato. outra vai se identificar mais exclusivamente com as sessões de terapia com psicólogo, e aí uma terceira pessoa vai gostar de alinhar as duas coisas. Exato. Que seria o melhor dos mundos, né? É que a pessoa se permita a passar pelas duas intervenções, né? E o acompanhamento médico, né? E tudo que completa aí essa gestão da saúde mental, esse cuidado da saúde mental. Mas é importante vocês falarem isso, porque eu acho que é um cuidado que a gente tem de forma geral aqui, né? Assim, de trabalhar nesse multi de uma forma, com uma comunicação muito aberta, né, para a gente realmente integrar esse trabalho, entregar e integrar esse trabalho, mas com o cuidado de respeitar até onde é o meu domínio, até onde eu realmente posso atender e beneficiar esse cliente. Opa, aqui já não é mais meu domínio, então eu tenho ali um profissional do meu lado para me dar essa retaguarda e continuar o trabalho junto. Exato. Né? Acredito que entre até num aspecto da humanização do profissional, né? De não saber tudo. Às vezes a gente tem muita expectativa, né? De que o médico sabe tudo. Como ele não resolveu meu problema? Como que o físio, o psicólogo, o terapeuta, como que ele não vai saber me ajudar aqui agora? Às vezes tá fora do meu alcance, né? Eu preciso te encaminhar para um outro pra gente poder unir forças aí em prol do seu bem-estar. E às vezes o que eu tenho para te oferecer de recurso não foi suficiente. Sim, né? e tá tudo bem. Reconhecer isso, né? Sim, e tá tudo bem. Eu gosto de pensar que é através disso que o próprio profissional aprende. Então, acho que o principal ensino, assim, acima de artigo, de livro, é a parte prática. Então, o profissional tá ali, tá aprendendo, não sei como lidar com isso. A gente chegou até um ponto que eu não consigo ultrapassar. E agora, né? E agora? A gente acessa outros profissionais e é ali que a gente aprende. E essa troca ela é tão importante, É muito né? importante. A gente aprende tão muito É muito importante. com essa troca. E dentro do contexto da reabilitação, porque assim, quando a gente pensa no trabalho que a gente desenvolve aqui, né, dentro do Acreditando, nosso foco muito é a reabilitação física, né, das pessoas com lesões neurológicas ou com outras deficiências físicas, né, como amputações e enfim. Sim.
qual o papel da saúde mental nisso? Porque as pessoas nos procuram, isso é uma questão que a gente tem, é uma barreira muitas vezes que a gente encontra, porque as pessoas nos procuram para a parte física, para recuperação, para reabilitação funcional, e de repente elas esbarram em demandas que não são físicas. E antigamente a gente não tinha o respaldo de muitos profissionais. Sim. Isso fazia uma falta danada, a gente tinha que fazer indicação externa e isso dificulta a comunicação. Mas agora que a gente tem, ainda assim a gente percebe às vezes um receio, um bloqueio das pessoas de compreender como que a saúde mental vai influenciar na saúde física. E aí eu queria ouvir de vocês isso. Acho que em tudo, né? Acho que a melhor resposta vai ser tudo, né? Corpo são, mente são. E acho que essa é o primeiro ponto pra gente olhar, né? A saúde mental, ela tem tudo. Então, às vezes, principalmente uma pessoa que sofreu uma lesão, sofreu um acidente, não é uma coisa que, na parte mental, isso vai passar impune. Você não vai ser afetado, né? Então, em que aspecto que isso vai não necessariamente que essa pessoa vai entrar em depressão, né? De forma alguma. Mas como que isso te afetou? Vamos ter esse olhar um pouquinho mais cirúrgico do que aconteceu nesse momento, né? É uma mudança de vida. A gente não sabe o período. Pode ser pra vida inteira, como pode ser 6 meses, 1 ano. Não tem como a gente saber, né? Então, eu diria que tudo. Acho que tem tudo a ver a saúde mental. Tanto para os familiares, para quem vai ser o cuidador, quem estava, às vezes, envolvido num acidente, por exemplo, um acidente de carro, as outras pessoas que estavam ali, né? Então, com outros profissionais ali da psicologia, a gente costuma falar o quanto que a psicologia precisa estar mais presente na vida das pessoas, né? Mas também o quanto que as pessoas tendem a aceitar essa presença. esse lado, né? Eu acho que é algo menos concreto, sabe? Eu acho que, eu não sei, eu imagino que muito da dificuldade das pessoas esteja nisso. Eu sofri um acidente, eu tive uma lesão, eu tenho uma deficiência física, eu estou com uma limitação física. É muito mais concreto do que você entender o que aconteceu, quais foram as sequelas daquilo no seu físico e buscar esse tratamento, do que você entender as sequelas que aconteceram no seu emocional, no seu psicológico, no seu social e por aí vai. E como abordar isso? Eu acho que é algo tão abstrato e tão complexo que as pessoas se focam no que é concreto, porque a maioria das vezes a vida dessas pessoas vira de ponta cabeça, das pessoas e da família, e do dia para a noite é um luto coletivo ali daqueles indivíduos e a vida virou de ponta cabeça, eles não sabem por onde começar. Ok, vamos começar pelo que é visível, pelo que é concreto, palpável aqui, né? Mas a maioria das vezes demora muito para as pessoas chegarem na parte da saúde mental, né? E o estrago que às vezes acontece em todo o resto por isso, né? Exato, né? Às vezes até não conseguir progredir por conta disso, né? Porque a depressão tá aí, a ansiedade tá aí. Às vezes já até poderia ter ali uma predisposição. Sim. Já até tinha, às vezes, né? Alguma coisa ali acontecendo, mas... Eu costumo falar que a cabeça dela estava ali a todo momento, mesmo antes de qualquer acidente, qualquer lesão, de qualquer acontecimento. Existem coisas pré-lesão, que estão ali presentes ainda, não sumiu. E que podem se aflorar ou ficar ali escondidinha e camuflada, só esperando a hora, né, de vir. A pessoa, às vezes, ansiosa desde sempre. Né? Então, já tem um quadro de depressão diagnosticado desde antes. Sim. E aquilo só alimenta mais, só aquela... E não ter esse olhar, né? Às vezes é só focar ali para essa reabilitação do físico, do concreto, e você deixar de lado o subjetivo. E colocar nas mãos também do acontecimento... a condição dela hoje, estou assim por conta do acontecimento. Então, sofri um acidente, estou assim, minha cabeça está assim, estou com depressão por conta disso. Mas na realidade a gente precisa também rever outras questões também, dar uns passos para trás, né? E uma coisa interessante, assim, por exemplo, eu e o Caio, que também, né, temos uma formação na reabilitação física e também atuamos, né, em algum momento com a reabilitação física, é muito nítido pra gente quando a pessoa ela está emocionalmente preparada para aquilo, mentalmente preparada para aquilo, e quando ela não está. Sim. Então, para nós, reabilitadores físicos, fica muito claro no dia a dia, na rotina física, no processo de reabilitação, quando a pessoa, ela, ufa, eu me preparei para isso, eu estou me preparando, eu estou constantemente me preparando para esse processo. Sim. E quando a pessoa não está preparada para esse processo. E às vezes as pessoas não dimensionam o quanto isso atrapalha o processo da reabilitação física, porque a gente fica o tempo todo brigando, né? Como se o tempo todo você tá puxando a pessoa para um novo momento, para
para avançar no processo, mas a pessoa ela tá presa lá atrás. Lá atrás. Então, a imagem dela anterior. Não tem como a gente seguir. Recuperar aquilo não tem que... como, ou a pessoa passa a viver em função da reabilitação, da lesão, da deficiência, como se não tivesse todo um resto, né? Porque a vida ela é um todo, ela é muito complexa com outras coisas que não só aquela reabilitação. E é como se a pessoa, sei lá, a gente vê que eles têm como se fosse a sensação, essas famílias, essas pessoas de... É o momento de fazer a reabilitação, como se ela pudesse pausar a vida pra só focar naquilo. Pra só focar nisso e depois voltar. Exato. Mas não, a vida é o que tá acontecendo hoje. Que parou, né? A vida ali, a vida é o que tá acontecendo agora, né? Você não tá pausando nada. Exato. Então a vida ela continua acontecendo. Então é mais uma coisa que acontece na sua vida, mas a vida não é isso, né? Ela não continua acontecendo. Sim, e você que vem acompanhando, né, os nossos clientes e os familiares, você tem essa percepção de que algumas pessoas elas ficam nesse momento da reabilitação, assim? Sim, já deu para perceber nesses meses, nesse comecinho, né? Eu acho que a frase que eu mais escuto é: eu não preciso de terapia, eu não sou louco, eu não tenho uma doença, né? Porque não tem esse olhar do subjetivo e tá tudo bem, né? A gente tá aqui realmente para tentar mostrar que a gente pode te ajudar de outras formas, né? Que às vezes esse medo, essa insegurança, essa tristeza, esse desamparo, pode ter um outro lado, né? Não quer dizer que tá na sua lesão, né? Às vezes já tava, como vocês estavam falando, né? Já tava ali e a lesão acabou aflorando, ou já tava até aflorado e só piorou, né? Então, tem muita resistência ainda, infelizmente, né? Mas não só aqui, acho que é generalizado isso, né? Ainda tem ali um grande muro em cima da psicologia, de eu não preciso de psicólogo, porque ainda é associado, precisa de psicólogo quem tem uma doença. E a verdade nua e crua, né, gente? Todo mundo precisa de psicólogo. Muito maluco. Quem não precisa? Isso, porque se todo mundo precisa cuidar do físico, da saúde, você precisa fazer exercício, você precisa do profissional que vai trabalhar com o teu físico, por que você não precisa do profissional que vai trabalhar com a sua saúde mental, né? Exato. Não tem lógica isso, né? O que mais acontece? Você tá com uma dor nas costas, você vai no ortopedista. Você tá com uma dor de cabeça ali persistente, você vai no neuro. Você vai já ali em busca dessa solução. Aí você é encaminhado, não tem ali uma causa, você acaba sendo encaminhado para um psicólogo, para um psiquiatra. Mas você não vai, você continua buscando em tudo que é especialidade para achar a causa. E todos vão te encaminhando para o psicólogo. A sua última opção é o psicólogo. Então você podia ter cortado ali um caminho, se poupado de tanto estresse, se poupado de tanta coisa, porque você não vai para o psicólogo. Você está se sentindo ali ansioso, você está tendo crise de ansiedade, você está se... sair da cama é difícil. Você não vai no psicólogo, você vai atrás de todas as soluções. 3 passos, vai lá na internet, 3 passos para ver não sei o quê, sintomas de não sei o que lá, mas você não vai buscar ajuda diretamente. De novo, né? O que é concreto e o que o concreto e o subjetivo brigando ali constantemente. E você sente isso também, né? É isso que eu ia falar. Quando o Caio começou, né, com as terapias aqui, eu acho que... E foi não só com os clientes, mas com os profissionais. Me enquadro nessa, já falei isso várias vezes pro Caio. Mas foi um misto de algumas pessoas que... Nossa, até que enfim, que maravilha! Uma nova visão de abordagem e tudo mais. Das pessoas que... Calma. Mas o que você vai fazer? Mas o que é isso? O desconhecer... Sabe, assim? Mas como? Mas como você vai fazer esse trabalho? Né? Porque tem uma relação também com o nosso desconhecimento, né? Sobre as abordagens. E aí a gente prefere não, às vezes, ir atrás da informação ou não entender como é o acompanhamento terapêutico com o psicólogo, como são as terapias integrativas e o que isso pode oferecer pra gente, né? Exato. Então eu acho que tem isso também. Como é que foi esse processo de início pra você aqui? De início... Eu gosto, teve uma boa aceitação, mas é o que você disse, foi um desconhecido. Onde eu estou pisando? Por que eu vou precisar disso, né? O que são as terapias integrativas e quais são as técnicas que ele vai utilizar comigo? Às vezes não estou muito afim para me abrir, quero só fazer uma massagem. E às vezes a pessoa também... Acho que só fazer uma massagem também é um momento de que elas proporcionam autocuidado. Eu sempre bati muito na tecla de que, por mais que seja uma simples massagem que eu vou fazer em você, é uma simples massagem que vai ter um contexto todo amplo, um contexto meditativo mesmo. Então, você vai estar ali presente em todo momento. Então, seja num toque, seja numa pressão um pouco mais forte, seja num ponto de dor. Então, a ideia é sempre trazer a pessoa para um momento presente, estado presente.
né? Isso, só por isso, na minha opinião, já traz uma ideia de um contexto de saúde mental, porque ela tá ali, se proporcionar aquele momento de ter um cuidado, um autocuidado, de receber o auxílio de outra pessoa, porque nós temos muito problema de pedir ajuda, né? De preciso do auxílio de outra pessoa. Eu sempre quero por mim mesmo ali, mas também não sei muito bem por mim mesmo, e na realidade a outra pessoa vai te ajudar a você mesmo encontrar esse processo. São só ferramentas, né? Eu te dou essa chave e você tem o parafuso e a gente vai alinhar tudo isso. Não vou te dar o peixe, né? Vou te dar a vara e a gente vai eu vou te ensinar como pescar né? juntos. Então, é uma construção de união mesmo, entre o terapeuta e o cliente, paciente, indivíduo mesmo. Eu imagino que já era uma coisa que talvez difícil, né, para muitas pessoas e para vocês esse acesso, as pessoas compreenderem o benefício do trabalho e da abordagem que vocês podem oferecer. Mas aí veio a pandemia. E eu fico imaginando como vocês olharam para a pandemia, sabe, para esse contexto, porque eu acho que escancaram muita coisa. As coisas ficaram muito evidentes, né? Então, essa preocupação com a saúde mental, ela veio muito forte, porque de repente as pessoas não tinham muito mais para onde correr, sabe? Para onde fugir. As pessoas estavam dentro de casa, convivendo naquele contexto, e não só com os familiares, mas consigo mesmo. Porque às vezes a gente encontra formas de não conviver com a gente mesmo, né? Exato. É uma loucura isso. Você tá o dia inteiro fazendo tantas coisas para tudo que está no seu entorno que você não convive consigo mesmo. Você não tem um minuto do dia, você com você. E aí as pessoas, de repente, ficaram fechadas, isoladas, precisando voltar para dentro, né? E com um contexto externo de angústia, de preocupação, de receio, do desconhecido. Então, tudo voltou para a saúde mental, tudo voltou para esse lado, né? Como é que foi para vocês esse momento? Acho que foi quando deu um boom, né, de se falar de saúde mental, né, a importância da saúde mental, porque foi absurdo o número de pessoas com crise de ansiedade pelo medo do desconhecido ali, né, o inimigo invisível, né, do que é esse vírus, de onde que ele veio, quando a gente vai retomar a vida. Insegurança com o emprego, né? Pais de família, chefes de família, as mães e filhos em casa o tempo inteiro e como fazer essa alfabetização deles. Foi um desafio para todo mundo. Acho que não teve um que passou impune dessa pandemia, né? A todos os níveis aí que a gente pode pensar. E no consultório foi um boom, né? Assim, nessa época eu trabalhava numa outra clínica, morava em outra cidade. E a gente tinha fila de espera, assim, sabe? Quando começou a soltar um pouquinho mais, que no começo o pessoal ficou muito receoso de qualquer contato humano e a gente fazia tudo online. Então teve o desafio de fazer o online, né? Então eu já tinha um pouco dessa modalidade, já tinha alguns pacientes que faziam online. Para eles foi natural continuar, mas para muitas pessoas foi um desafio, né? Porque tá todo mundo em casa. Onde é que eu vou falar das minhas questões no meu quarto? E se minha mãe tá atrás da porta ouvindo... Como dentro da minha privacidade, né? Sabe, como é que eu vou falar uma coisa do meu marido e meu marido tá ali, se ele ouvir... Então foi um desafio muito grande. Assim, eu tinha pacientes que faziam na garagem, sabe? Iam andar no bairro e tava ali falando comigo enquanto tava andando pelo bairro, sabe? Foi uma Foram dessas arrumando... pessoas, não com você, mas eu fiz isso. Era uma saída, sem fazer mexer, né? mas eu fiz no estacionamento do Pão de Açúcar uma vez, a minha sessão de terapia. Muito bom. Você fez? É isso que importa, Não né? é? Você foi fazer. Justo. Então foi onde cresceu muito o número. Acho que as pessoas começaram a ter um olhar, assim, a importância da saúde mental, né? Isso é real, isso existe, né? Eu não preciso estar doente ali, acometido de algo mais grave para procurar essa ajuda. Então, porque levou a gente pro extremo, né? Tipo assim, uma situação onde você realmente não consegue controlar, é um descontrole externo tão grande. Total. E um desconhecimento que não tem como você controlar. Você vai controlar como, né? Sim. E acho que traz justamente, acho que a palavra descontrole acho que é muito, muito positiva, assim, nesse ponto. Porque acho que o que mais ensinou foi não temos controle exatamente de absolutamente de nada da vida. Nada. O emprego que a gente tinha que parecia estável do nada não é mais. Não é mais. O home office, né? O home né? office, o contexto familiar, né? Então, as relações ali dentro de casa que pareciam estáveis também. Não são mais porque tá todo mundo junto ali. Sim. Então, são N coisas que se agravaram além só de olhar pra dentro. Então, todos os contextos ali, além de só olhar pra si, de ficar um momento sozinho ali com você, também tem que ficar junto com outras pessoas que a gente às vezes só vê
Familiares que a gente só vê em algumas horas do dia. Via 2 horas por dia e olha lá e do nada era 24 Via quando horas acordava de manhã e quando ia dormir, às vezes. Então, tá ali 24 horas naquele contexto. Acho que foi um desafio em todos os aspectos, né? Não E teve eu um lado... imagino o desafio de vocês, profissionais que atuam com a saúde mental, porque vocês também estavam no processo de Exato. vocês de, tipo, tá descontrole, acontecendo? né? Então, você Exato. ter que lidar com a sua saúde mental, que nem sempre é tão simples, né? E volta para aquele Sim. equilíbrio do Caio, né? Com o olho do Caio tremendo. Tá Minha tudo filha- bem, tá minha- tudo ótimo. Minha tá filha tranquilo, nasceu virando pai no meio da pandemia. Foi isso, né? Pandemia, os casais se separaram ou tiveram filhos, né? Assim, Sim, foram os dois os extremos bebês da As pessoas me pandemia. perguntam, ela nasceu na pandemia? Sim. Vem com um rótulo já, nascido na pandemia. Foi caótico aquele caótico dia, né, Caio? Porque até eu fiquei com crise de ansiedade naquele dia com Aquele dia você, foi Caio, caótico. como tantas outras pessoas com você, né? Sim. Mas vocês tinham que lidar com a saúde mental de vocês para poder lidar com a saúde mental do outro, né? Para poder atuar ali de forma Exato. positiva com o outro. Isso não é fácil, não é nada fácil, né? Não, a terapia tem que estar em dia. Né? Exato. Não abro mão da minha psicóloga, assim, por nada. É sagrado ali, assim, sabe? É Eu fico compromisso. imaginando quem que é essa primeira pessoa, sabe? Tipo, quem nasceu primeiro ovo ou a galinha? É isso Porque mesmo, se o cada psicólogo, terapeuta precisa de um terapeuta, quem foi o primeiro terapeuta? Tipo, né? É o Então, ciclo sem fim. Quem foi a pessoa que, né, veio aqui e começou esse abraço e que É um começou a grande cuidar esquema de tudo, né? pirâmide ali, assim, sabe? Exatamente, dando dinheiro Um pro outro. psicólogo precisa de outro, é um grande Exatamente. esquema ali, ó. Todo mundo tá sempre em atividade, sabe? Porque Exatamente. precisa. Um dando suporte pro outro. Gente, Não, e a ainda gente tem a ajuda os supervisão, amigos. né? E ainda tem a Exatamente. supervisão. Tem mais um psicólogo que dá um suporte para o psicólogo, né? Então tem a supervisão e tem a nossa terapia. Então é realmente um grande esquema ali que vai acontecendo. Mas importante, tem Porque eu mais acho que que as pessoas necessário. talvez não saibam disso. Que vocês se cuidam pra ajudar a cuidar das pessoas, né? Cuidar no sentido de atender, de intervir, né? Porque às vezes também eu vejo que algumas pessoas confundem. Os nossos trabalhos, né? Eles têm uma relação muito direta com o cuidado. Mas é o nosso trabalho. Exato. É a nossa profissão, Sim. né? É uma forma de trabalho cuidar, né? Eu acho que isso tem uma confusão também. Mas as pessoas não imaginam o quanto vocês precisam se cuidar. Vocês precisam do trabalho de outras pessoas Exato. para conseguir entregar tudo isso para elas, né? Porque a gente também tem as questões, né? A gente também tem uma vida, uma bagagem, medos, traumas e inseguranças. E você tem que estar minimamente bem resolvido para conseguir ter essa escuta limpa do que você vai ouvir do outro, né? Porque senão começa a misturar tudo ali, você já sabe isso é meu, isso é do outro, o que eu tô fazendo aqui? Então, você tem que estar ali, cada coisinha na sua caixinha ali pra essa escuta estar bem limpa. Exato. E você tem o direito de encaminhar também um paciente a partir do momento que, não, aqui é o meu limite, precisa encaminhar para um outro profissional, né? Às vezes causa uma estranheza você falar isso, mas é uma postura mais ética, né? Aquilo vai muito de encontro com uma questão pessoal minha, como é que eu vou te ouvir? Né? Como vai estar a minha escuta frente a isso? Né? Então, é um cuidado constante. É por isso que eu não abro mão dela. Assim, ela sai de férias, eu já fico, volta, volta. Eu ia Você vai perguntar de para vocês férias? assim, na rotina de vocês mesmo, vamos falar da A nome verdade. as coisas. Vixe, Na Maria. rotina de Lá vai. vocês, dentro do que pode ser dito neste Quer mais podcast, água? Caio, Enche a boca, Caio. quais são as... Ai, cara, eu já me arrependi dessa pergunta muito. Quais são as estratégias que vocês utilizam para esse autocuidado, para essa saúde mental? Vamos começar. Olha, só jogou a bola mesmo. Eu tô aqui, Eu tô quase eu pagando já aqui. A gente apaga o fogo depois. Exatamente. Eu vou responder essa pergunta, mas antes eu vou contar um pouquinho do porquê eu faço isso, que eu acho que auxilia um pouco nessa resposta. Ai, Deus, já me deu uma crise aqui. Tô brincando. Não, acho que auxilia um pouco dessa Sim, resposta, porque eu desde sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Então eu sempre fui muito criativo e essa criatividade cortava para os dois lados. Tanto me auxiliava a fazer coisas muito boas, mas também bagunçava toda a minha cabeça quando eu criava coisas caóticas. Então antigamente eu pensava que ia cair o teto, a gente ia ser esmagado, ia entrar alguém aqui e ia acontecer alguma coisa ruim. Isso aí é pros dois extremos. Eu ia assim. pros dois extremos. Então,
eu tinha muita criatividade, montava aula, fazia os melhores exercícios, conseguia fazer algumas coisas mais mirabolantes possíveis e ia pedalar, ia embora pedalando pra casa e ia falar, putz, eu vou sofrer um acidente, vai acontecer alguma coisa. Então, minha cabeça funcionava dos dois polos. Funciona ainda, assim. Só que eu acho que com a prática com que eu aplico hoje, principalmente nos atendimentos, é mais ou menos o que eu faço comigo mesmo. Então, Ela veio da sua... essa busca surgiu da sua necessidade. Da minha necessidade. Tá. Então, hoje eu consigo levar... Eu consigo ter mais empatia pra quando eu vou atender alguém, porque às vezes eu olho ela olhando pra mim mesmo. Então, putz, essa pessoa simplesmente igualzinha do que eu tive, sabe? Do que eu tenho. Então, eu consigo ter esse olhar um pouco mais empático. Porque às vezes o que surge no atendimento com essa pessoa também serve pra mim. Então, eu consigo também tirar um pouco das ferramentas que acontecem ali, dos aprendizados, dos ensinamentos que surgem ali na sessão também servem pra mim às vezes. Então, o próprio atendimento eu costumo falar que também é a minha terapia. Então, mesmo ali me doando, ter todo o trabalho de entrega, focando naquele cliente, alguma coisa também em segunda via vem pra mim, acaba vindo pra mim também. Então, eu digo que o autoconhecimento e toda essa questão é uma escada eterna, assim, parece que nunca tem fim. E parece que às vezes a gente cai dessa escada e volta tudo de novo. É um desafio diário, né? É um desafio diário. Não sei, é muito maluco se alguém acha que você vai acordar entendendo tudo de si mesmo do dia pra noite e pronto, é isso. Nossa, entendi tudo, estou no controle de toda a situação. Eu gosto de fazer a analogia que a vida é uma grande onda que você precisa surfar e vai vir uma onda maior, vai vir uma onda menor, você vai estar bem numa, vai cair outra, vai mergulhar, volta. Vai levantar de novo, vai vir um tubarão, vai vir, entendeu? Então, são desafios e coisas que você vai passar e... Usando o exemplo de novo da minha filha, então minha vida tava toda vindo numa coisa bem linear, aí de novo veio minha filha, e depois veio pandemia, e depois veio toda essa questão, tudo em baralho de novo, e depois volta pro linear de novo, a gente vai se encontrando nessa onda, né? Então o equilíbrio tá no desequilíbrio, né? Eu acho que ele falou e não deu nome aos bois, assim, como você cuida da sua saúde mental? Joga a verdade, o segredo. Eu pego meu carro, pego minha família, vou pra uma cachoeira isolada e fico lá. Natureza, são estratégias. A natureza, acho que cada pra mim, tem suas estratégias, seu recurso, porque eu acho que tem muito a ver com o que te leva pro seu conforto, pra tua paz, Eu chamo de local de poder. Chamo de local de poder. Meu local de poder. Eu vou pra floresta, vou pra trilha, vou pro parque. É onde você se reenergiza. Onde minha cabeça fica zero pensamento, só no campo do sentir mesmo, que é eu sou meio rígido. Então, o sentir pra mim, eu falo, você precisa sentir. Aí eu olho pra mim, você também. Eu falo, serve pro outro. Você tá o tempo todo falando isso, voltando nesse looping, né? É um espelho. E aí, eu acho que ir pra lugares mesmo onde me remetem essa tranquilidade, essa paz, eu acho que é o que me traz de novo pro eixo, assim, sabe? Então, eu gosto de fazer algo... Pego meus instrumentos, vou pra um parque, vou tocar. Aí, é onde eu encontro meu equilíbrio. Bom lugar. A minha terapia, não abro mão dela. Também já tive muitos episódios de ansiedade. Foi onde realmente me deu o gancho ali de isso não é brincadeira, né? Isso existe, isso é real. Mas eu era a pessoa eu não preciso de terapia, né? Até eu descobrir a psicologia na minha vida. Eu era total, eu não preciso de terapia, que isso? Sendo que hoje eu vejo, desde a minha adolescência eu tinha que ter ido, sabe? Mas não preciso, que isso? Não, tô bem, tô ótimo, não tô doente, sabe? Então... As minhas estratégias hoje, que eu já consigo reconhecer o que me faz bem, lógico que não tudo, né? O que me faz mal, a gente vai aprendendo aí ao longo da vida. Sim. Mas eu sei que o que funciona pra mim é ter ali o meu momento, né? Não necessariamente da terapia, porque é só 1 hora, 1 vez por semana, mas eu preciso me desconectar de tudo, assim, sabe? Então, seja na minha casa ali sozinha, seja indo pro interior, que a minha família mora no interior, então... O silêncio, mas eu preciso de um momento onde eu esteja eu com a minha companhia, sabe? Pra poder me ouvir, entender, tá, assimila isso, o que você tá sentindo? Sabe, o que é essa emoção? De onde tá vindo essa emoção, sabe? Você tá com raiva, sabe? Você tá com raiva do quê? Não sei. De onde tá vindo essa raiva, sabe? O que te despertou isso, assim? Muito me entender minhas emoções. Então, eu gosto muito dessa conversa interna de, tá, o que tá acontecendo aí dentro? Gente, vamos trabalhar, vai, passa essa informação aqui pra mim. Mas também recursos normais ali, de um livro, uma música, uma série, sabe? Maratonar uma série, esquecer que o mundo existe. Mergulhar num livro e, sabe? Eu também gosto de sair com os amigos, fazer esse tipo de coisa, mas pra mim é primordial o meu momento comigo mesma.
Assim, não abro É mão. engraçado você falar isso, porque eu tenho o costume de, algumas vezes por semana, pra mim, assim, ou eu preciso acordar antes que todo mundo, ou ir dormir depois que todo mundo. Porque é naquele momento de 30 minutos a 1 hora, assim, que sou eu comigo mesma. Você mesmo, exatamente. Que eu posso estar fazendo qualquer coisa, desde vendo uma série, fazendo alguma coisa em casa, preparando meu café, mas que sou só eu. Que tá, sabe, parece que o resto tá em silêncio, Sim. né? Então esse acordar antes que todo mundo e dormir antes que todo mundo é uma coisa que funciona muito bem pra mim, assim, sabe? Desse momento que silenciou tudo, eu não tenho que pensar em nada e tô eu e eu aqui pra Dá uma aproveitar, paz ali, curtir né? esse momentinho, assim, né? Sim. Eu acho que o Caio sabe bem. Depois que a gente tem filho, esses momentos, eles ficam tão curtos. Eu lembro que no primeiro momento, assim, da licença maternidade, era o banho. Quando eu conseguia que alguém estivesse lá pra eu tomar um banho, sabe? Aquele banho demorado. Eu acho que foi aí que pela primeira vez eu dei um valor a um bom banho, sabe? De ficar lá, esvaziando a mente, tomando um banho, sentindo a água, sabe? Sim. Aquele... É um processo meditativo. Não é? Eu até aproveitando, queria que você falasse sobre meditação e aí o quanto também, Dri, fique à vontade, o quanto isso é presente pra você. Do que as pessoas entendem por meditação. Eu entendia muito errado o que era meditação. A maioria, acho que 90% das pessoas entendem errado. Então é muito fixo que meditação é sentar, raspar seu cabelo, ficar carequinha, né? Virar um monge budista ali, né? No topo de uma montanha. Porque fica num lugar muito distante. Lá no Nossa, eu tenho que estar Himalaia. com tudo em silêncio, sentado numa posição X. A primeira coisa que a pessoa vai falar é: não dá pra fazer em casa porque, nossa, a família fica falando, não sei o quê, e não consigo ter silêncio, né? Mas o silêncio, ele parte de dentro. O silêncio de fora, o barulho externo vai acontecer. Eu posso estar na sala do bem-estar, vai estar passando um ônibus, né? Ó, Mas agora como mesmo, tudo- ó, nosso Exatamente, tudo isolado, mas como tem tudo, barulho. eu gosto da maior analogia de todas para meditação. Tudo é um rio. Então, a água passa, a água foi, a água levou. Então, a pedrinha rolou, já foi. Né? Ou tudo é uma rua. O carro passou, você escutou ele já foi, já tá longe, já tá distante, você nem escuta mais. É imperceptível. O som, a mente, os pensamentos devem ser assim na hora do processo de meditação. Não que você não vá pensar nada. É inevitável. Mas, até pensar... Não, ufa, não estou pensando. Pronto, você já pensou que você não está Tá pensando. Sim. Então, a ideia é você encontrar esse espaço, esse vácuo dentro de você mesmo de ampliar as suas percepções. Eu gosto disso, de ampliar a percepção. Não reduzir ela. Então, o pensamento é uma percepção. Você está levando a sua atenção para determinadas regiões do quarto, do espaço, da sala, até um ponto que chega que tudo isso começa a voltar e você leva essa percepção para dentro de si. Então, hoje não é só ficar sentado, você pode ficar deitado em pé. Hoje existem meditações ativas, onde você faz através da respiração, através da dança, através Da da alimentação, vocalização, né? da alimentação, No ritual, em tudo. do exercício. O exercício é uma meditação incrível. Você está ali focado. Controle de carga, controle do movimento, controle postural do seu corpo. Né? Você sabe quanto que você vai parar, quando que você deve continuar. Você está atento à fadiga. Exercício é uma das melhores meditações que existem. O exercício é a melhor coisa pra tudo ali, Pra né? tudo. Exato. Então, eu falo que a gente medita desde sempre, desde o que a gente nasce. O maior exemplo que eu falo é quando você estava adolescente, na fossa, você ia tomar banho, aí você lembrava de uma música e começava a chorar. E no banho você começava a pensar que eu poderia ter falado isso pra ela. Eu poderia ter dito isso. Você tá bravo com alguém, a água tá ali caindo, só ampliando dando- a sua percepção. Só dando E você o conversando. contexto E consigo você mesmo. conversando, e você mentalizando. O banho, pra mim, também é um contexto ótimo pra você fazer essa prática. Não tem tempo. Liga o chuveiro, você vai tomar banho todo dia. Espero eu. Liga o chuveiro. Também Não, assim, não precisa acabar com a água do mundo, Exato. né? Assim, Água- né? Meia hora de banho, né? Mas Eu tô acabando com pouco a água do mundo. Tem cliente meu que ficou 1 hora esse dia, 1 hora tomando banho pra meditar. Eu falei, não, pelo amor de Deus. O mundo vai acabar a água. Pelo amor de Não Deus. faça pelo isso. amor de Deus. Mas a água tá caindo, aquilo ali já é o som máximo. Então você fica ali quietinho, vai sentindo o seu corpo, vai sentindo a água, vai deixando o pensamento levar Do igual. despertar, né? Tipo, vai. eu acho que eu acordava muito e já saía da cama. É tudo automático. E Ou você pega o celular, saiu né? de um Já estado acorda. e tá indo pro outro e você nem Muito se dá o rápido. direito de fazer uma transição, né? Exato. Então, do tipo, abrir os olhos, sentir
me perceber, respirar profundamente, Exato. pensar em como gostaria que fosse meu dia e depois você começar. Exato. Porque senão você sai de um estado e vai pro outro de uma forma tão radical que o seu corpo não tá nem preparado para isso, né? Isso. E voltando no assunto lá de reabilitação, o contexto meditativo ele acontece também a todo momento. Então, o cliente está lá treinando, ele precisa ter uma percepção muito maior do que está acontecendo ali, do movimento que está sendo feito. Uma conexão com ele mesmo, com ele, né? muito forte. Muito forte. Então, a concentração ali, o que difere isso de uma meditação? Né? Você está ali em prol de algo para você, né? Que tem uma relevância tão importante para você, e você precisa estar entregue ali naquele momento. Então, o que você está pensando? Nossa, o fisioterapeuta tá lá mexendo na minha perna e eu tô pensando, sabe? Nossa, que ruim. Tá horrível, sabe? Nossa, não. Eu vou sair daqui, eu vou passar no Eu vou supermercado. no mercado, sabe? Você não tá ali, né? Não tá ali. Não tá ali. A mesma coisa do alimento. Você tá comendo. Quantas vezes você faz isso olhando pra realmente o que você tá comendo? Ou você tá no celular? Ou você tá pensando o que você vai fazer daqui depois do almoço? Né? São partes importantes, são pausas obrigatórias durante o seu dia que você faz obrigatoriamente todo dia. Você almoça, você toma banho, Você pode aproveitar, você né? acorda. Você pode aproveitar esse momento para você ter a maior percepção daquilo. Então, vou comer, vou levar minha atenção para aquilo, o sabor, o gosto. Né? Então, Sair você do piloto ali, sair do automático, piloto né? automático. Só de você levar atenção para uma coisa específica já tá acontecendo. Não precisa ser só sentar e... Eu falo que você não precisa ter um momento ritualístico, não precisa acender um incenso, mas você precisa ter um momento ritualístico na sua vida diária normal. Tu tornar a vida uma prática ritualística. Tem um ritual ali. Algo muito específico que você vai fazer com total devoção, com total entrega. E ali você vai se conectar 100% com você, eu tenho certeza. Então a mente vai estar... O objetivo é esse, você se conectar com você mesmo, né? Exato, Não é esse que é o você vai processo. se desconectar 100% do meio, mas a nossa atenção tá muito focada no meio o tempo todo, né? E não para nós. E a gente sempre tem a ideia de que a gente vai ganhar grandes ensinamentos e coisas muito mirabolantes. Na primeira e vez, ver né? coisas, Primeira vez Você vai ter várias visões de quem você vai ideias, ser, de quem você reflexões é. profundíssimas. Vai pra vida super passada lá, né? profundas. Vai pra minha vida passada, o que tá acontecendo? Mas na realidade são coisas muito simples. Às vezes, para e respira. Tá olhando sua respiração. Só isso que você precisa. Você tá no automático, você só precisa parar. Mas é engraçado, eu acho que isso deve aparecer bastante no contexto da terapia, porque é o se permitir, né? A gente não se permite. Na verdade, eu acho que tem a ver com essa permissão que a gente não se dá, sem querer. Sabe? Não, mas é porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar de não sei o que, eu tenho que fazer não sei o que lá. Você tem que tantas coisas, mas você não se permite cuidar de si mesmo. Sim, né? e aí é um movimento muito curioso ali do... eu queria tanto. Eu queria poder. Sim. E por que você não pode? Né? Você tá falando que você não pode exatamente por poder, né? Você só tá fugindo do que você tem esse potencial pra fazer. Fugindo do poder. Você tá fugindo do poder. Do seu poder. Exato. Eu queria tanto, sei lá, ter um momento pra meditação. E por que você não tem? Mas se que você que tá diz te que você quer, impedindo? mas você Você pode, quer. você não faz, mas você quer mesmo. Mas você né? pode. E é por isso que você não faz. Porque você pode. Né? Então, é a sua responsabilidade naquela situação. Você pode ficar acomodado ali naquilo pra sempre, cruzar os braços, não vou fazer nada, ao vida, aos céus. Ou você pode, tá bom, vou resolver. Vamos pensar em soluções. Mas, né? A gente traz para aquele último item que o nosso querido Caio colocou aqui para a discussão de hoje, que é a autorresponsabilidade. Eu adorei isso que o Caio falou. A autorresponsabilidade sobre o seu autocuidado. Né? É o protagonismo, Sim. né? Exato. É você entender que você é o piloto ali da sua vida, que você é o protagonista da sua vida. Você pode amar imensamente o seu filho, sua mãe, seu pai, seu amigo, seu companheiro. Você pode amar o seu trabalho, você pode amar tudo, mas você é o protagonista da sua vida, porque senão todo o resto tá em desequilíbrio, né? Sim. E ninguém pode ser o protagonista da sua vida por você. Não, Exato. não dá pra você ser o coadjuvante da sua própria vida. Exato. Né? Não dá. Só que às vezes as pessoas vivem uma vida de coadjuvante, né? E aí não tem, Sim. Exato. né? Não tem esse É sentido. aquela história assim, né? De você imaginar que a vida é um grande teatro.
né? E que a gente tem que exercer o nosso papel, o papel que a gente recebeu ali da nossa vida da melhor forma possível. Não que vai ser sempre tudo fácil, lindo, maravilhoso. A gente vai errar, vai precisar de uns cortes, tem momentos de pausa. Lógico, somos humanos acima de tudo, né? Mas não dá pra você pegar, tá, esse é o meu papel da minha vida, Caio, exerce pra mim. E eu faço o que da minha vida, né? Qual que é o meu papel aqui? Só vou ficar reclamando, Caio, você tá fazendo errado. Caio, não é assim. Caio, então vai lá e faz, Adriele, né? Você tá achando ruim o que eu tô fazendo, então vai lá e faz. Né? Então a gente tem um papel ali da nossa vida e a gente tem responsabilidades por ele. Né? E é aí que começam os problemas, né? É aí que entra o problema, a responsabilidade. Né? Onde é que tá a minha responsabilidade nisso tudo? No que eu posso fazer para mudar isso? Ah, mas aí eu não quero fazer isso. Eu quero fazer do meu jeito. E onde que seu jeito está te levando? Né? Tá dando certo? E onde que sua responsabilidade está focada também, né? Não Às é? vezes a gente se responsabiliza provavelmente trabalho, por exemplo. Então a gente entrega tudo da gente naquele momento. Chega em casa esgotado. Ai, não consigo fazer nada mais. Consegue. Às vezes consegue. Tem energia. Sim. Mas não tem a vontade da responsabilidade de exercer aquilo. Então vou usar um exemplo bem pessoal meu. Então, aqui eu entregava tudo. Logo no começo que minha filha nasceu. Então eu entregava tudo aqui no trabalho, fazia tudo, chegava em casa. E eu comecei a perceber, falei, meu, quase não tô ajudando. O que isso tá se transformando? Não tá erradíssimo isso aqui. Essa linha que tá tomando aqui tá errado. Então, eu preciso saber dosar. Eu posso dar o melhor aqui e dar o melhor aqui. Porque tu não é o dar o melhor. O tal do equilíbrio, né? É dar o que eu estou dando. É o que eu posso. Não é o melhor ou o pior. Entregar o que eu preparei para, né? Tô entregando aquilo. Meu trabalho, minha função é essa. Estou entregando isso. Em casa, minha função também é essa. Também vou entregar isso. Então, é saber dosar isso mesmo que você está fazendo com energia mesmo, com presença naquilo que faz. Que também é meditação. Você também precisa estar presente naquilo. E a meditação também, voltando umas casinhas que a gente estava falando, a gente usa muito, quer dizer, eu particularmente gosto muito de passar para pacientes muito ansiosos. Então, para ansiedade, a meditação ela é uma coisa assim fantástica a partir do momento que você se permite. Né? Acho que aí começa o que a gente estava falando ali, de você também permitir esse momento. E simplifica, né? Porque para um ansioso, você imaginar que você vai ter que estar naquele estado de silêncio total, numa posição específica, lá no Himalaia, você acaba com o ansioso ali, né? Ele já entende que ele não é capaz daquilo. Mas quando você simplifica o processo, né, de dizer para a pessoa, você pode meditar no momento do seu banho, né? E trazer pro cotidiano. E diz para ele o que significa meditar, isso fica muito mais dentro do possível, né? Muito mais real, né? A gente sai um pouco dessa fantasia dessa ideia de que só medita lá, galera. Não, aquilo é outro nível de meditação, outra história, né? É um tipo de meditação, é uma opção de meditação. Do jeito que eu falei, eu era muito ansioso. Eu pensava muito. Então, se eu fosse procurar não pensar, ferrou. Você fica ansioso que você tá pensando e que não tá conseguindo fazer. Porque você não consegue fazer aquilo, mas como? Você já começa pensando, como eu não vou pensar em nada? Eu não consigo pensar em nada. E o melhor caminho, às vezes, é pensar. Ao mesmo tempo. Mas é direcionar o pensamento. Então, eu vou mentalizar algo muito específico. E vou seguindo, vou construindo através daquele pensamento. Usar os 5 sentidos, você né? Reforça o seu poder sobre aquele pensamento. Você tem um controle daquilo. Controle entre aspas, não temos controle, mas você tem a posse daquilo. Aquilo faz parte de você. Uma estratégia é a própria meditação guiada para compreender esse processo, né? Sim. Uma vez que você ainda não sabe exatamente como você pode fazer, você começar a entender com as pessoas que trabalham com meditação como você pode meditar, desmistificar um monte de coisa e de repente se abrir para uma meditação guiada para entender um pouco mais sobre isso, né? Deixar ser guiado nesse processo para voltar para si mesmo, né? Muito louco, porque você tem que se deixar ser guiado por um comando externo para conseguir entrar em contato consigo mesmo, né? Para depois você aprender a entrar em contato consigo mesmo sem essa necessidade de alguém direcionando externamente, né? A gente está falando sobre essa autorresponsabilidade e isso é uma outra questão importante dentro do contexto da reabilitação também. Porque em todos, né, os tipos de trabalho que nós oferecemos aqui, é natural a pessoa procurar a solução com o que o outro vai trazer, né? Então, assim, olha, eu tô com uma dor e você vai resolver o meu problema. Eu tenho uma limitação, você vai resolver o meu problema. Eu tenho um problema, você vai resolver o meu problema. E não, ninguém vai resolver o seu problema. As pessoas são ferramentas, né? Nós temos forças diferentes, conhecimentos técnicos diferentes para usar em prol dessa solução.
Mas se a pessoa não estiver ativa no processo, nada disso vai fazer sentido, né? Vai reter nada. Vai continuar, vai partir do ponto principal de novo. E vai continuar ali, né? E às vezes vai ficar mais difícil ter adesão da mesma técnica ou da mesma intervenção por ter péssimas experiências, teoricamente péssimas experiências. Porque você está procurando no outro, né? Exatamente. Resultado. Sim, às vezes até a comparação atrapalha durante esse processo, né? Mas fulano conseguiu. Mas tá, e a sua realidade, a sua subjetividade, o que aconteceu com você, né? Quais os recursos aí que você tem ao seu alcance? Não recursos, né? Não tô falando da parte financeira, tô falando dos seus recursos internos para conseguir minimamente atingir esse seu objetivo. Porque acredito que é tudo muito um processo, né? E não dá pra gente pular fases desse processo. A gente tem que... Quando a gente é criança ali, bebezinho, né? A gente aprende a engatinhar, e vai segurando nas coisas, fica em pé, aí a gente aprende a andar, aprende a correr. E é a mesma coisa, todos os processos aí que a gente se permite realizar, né? Existe uma fase, não dá pra gente querer já correr de uma vez. Não, vamos aprender a engatinhar primeiro, vamos aqui, vamos entender o que tá acontecendo, vamos alinhar a expectativa com o que tá acontecendo. Acho que a expectativa é a palavra. Né? Alinhar expectativas e também tomar cuidado com a frustração que vem, porque é natural, a ansiedade tá ali, né? E a ansiedade não é um monstro necessariamente, né? Ela é uma emoção ali normal nossa, faz parte da nossa vida, né? Ela tem seu viés saudável, mas vamos olhar para ela com cuidado, ver que o papel que ela tá desempenhando ali dentro, seus divertidamente, né? Onde é que ela tá ali dentro de você e trazer para a realidade, né? É aí que é difícil, trazer para a realidade. É muito maluco que quando a gente entende que a frustração que aconteceu relacionada à expectativa que a gente criou, ela é 100% responsabilidade nossa e não do outro, porque a expectativa foi criada por você. Não pelo outro, né? Então, quando eu crio expectativa em cima de alguma coisa ou de alguém e isso não acontece, essa frustração é minha responsabilidade, né? Como você não fez o que eu queria. Exato, mas calma, você que criou essa expectativa em cima dessa situação ou dessa pessoa. E talvez a pessoa não em nenhum momento esteve disponível para te entregar aquilo. Nem seria possível para essa pessoa. Isso para qualquer tipo de relação, né? Seja tudo, no contexto da reabilitação, para uma relação pessoal. Sim. Se você deposita uma expectativa em cima de uma pessoa sem nem saber se a pessoa é capaz de te oferecer isso, e você se frustra, é 100% seu isso. Exato. Né? É injusto com o outro, né? Eu acho que é um lugar muito pesado de citar. É o que falar, a decepção e a frustração tá dentro de você. Então, você tem que saber modular isso, né? Por que eu tô sentindo isso? É com você. Existem maus profissionais, tem bons profissionais, né? Mas também você tem que saber identificar. Né? Lógico. Até onde que aquilo era seu, né? Exatamente. Qual a sua responsabilidade na queixa que você tá me trazendo, né? Então, aquela pessoa não fez o que eu queria. Tá, mas não fez porque era um E a resposta já tá ruim, aí. Não fez, né? O que eu queria. Ou realmente era o que você já está queria, aí. né? É o que você queria. Já fica ali o alerta, né? Logo, como você pode fazer o que você queria, né? Exatamente. Só eu acho que é importante deixar claro para quem tá ouvindo a gente que a gente não tá de forma alguma tirando a responsabilidade técnica de todos os profissionais. Pelo amor de Deus. Não é absolutamente nada disso, né? Uma vez que a gente se forma para, a responsabilidade de atuação é nossa, de oferecer Seremos tudo que está cancelados na internet. do conhecimento técnico e da nossa formação. Mas a importância do protagonismo de quem está ali, né? Em qualquer circunstância, de quem está recebendo, de quem né, veio até aqui para fazer uma reabilitação, veio até aqui para fazer uma terapia, veio até aqui para fazer uma sessão de bem-estar. Qual o meu papel nisso? Qual o meu protagonismo nisso? Para conseguir usufruir dessa ferramenta que estão me oferecendo, né? Desse conhecimento que estão me oferecendo. Eu costumo falar assim para meus pacientes que a vida é deles, né? Eu passo ali 1 hora da semana junto deles e eu não sou responsável por guiar esse caminho. Eu estou acompanhando esse caminho. Quem vai me mostrar a sua vida é você. Eu vou conhecer a sua vida através dos seus olhos, das suas perspectivas. Então, quem vai me guiar é você. Eu só estou aqui te acompanhando, né? Vou às vezes mostrar, poxa, vamos tentar ver isso por um outro ponto de vista, né? Vamos entender aí por que isso te chateia tanto, por que você explode diante dessa situação. E os caminhos vão abrindo, né? Mas quem vai guiar, quem é ali o protagonista da sessão é você, né? Eu vou usar ali meus recursos, minhas técnicas, o que eu sei, o que eu vou aprendendo, estudando, mas o caminho é seu. Quem vai ali é para você. fazer essa facilitação, né? Eu acho que talvez seja isso, né? Nós somos meios de facilitação.
Seja mental, físico, espiritual, que somos somos facilitadores de processo. Nossas técnicas, o que a gente estuda, o que a gente aprende, vem para facilitar o processo. Mas o processo ele só vai ser de sucesso se a pessoa, primeiro, tiver essa relação de expectativa ali. Sim. Se permitir, né? E por mais que a resposta esteja Você sabe a resposta, tá ali, a resposta tá ali, tá escancarado. Se ela não ter Sim. Tem que ter ali o insight. O insight, não vai acessar. E aí é que entra a gente, né? Aí que vem a parte técnica de tentar mostrar. Facilitar esse processo. No tempo de cada um, né? No nosso também. Não, tipo, né? Natália, seus problemas são por causa disso. Tá claro que é por isso. Não é assim que funciona. Pra quê, né? Então, tá claro pra quê? Não tá claro! Cara, eu não consigo enxergar dessa ótica, né? Então, é trazer essa luz mesmo nos olhos dessa pessoa pra ela enxergar isso. Pra trazer luz nessa sombra mesmo que a gente fala. Sim, mostrar as sombras, né? Que a gente tanto foge das sombras, né? Mas a gente aprende tanto nas nossas sombras. Exato. Né? Esse podcast é uma sessão de terapia. Eu acho que as pessoas, não sei se elas estão percebendo, mas pra mim tá ótimo. Eu tô super aproveitando essa sessão. Tá tudo sob controle, né, cara? Tá tudo sob controle. Tudo tranquilo. E pra gente fechar, a gente tem um adicional hoje nesse podcast que o Caio preparou, mas antes disso, calma, Caio, segura a emoção. Eu tô ansioso. Eu tô ansioso. Se você pudesse dar alguma dica para as pessoas que estão ouvindo a gente sobre cuidar da saúde mental, qual seria a sua dica? Seria pedir ajuda, né? Não ter medo de ir atrás de ajuda, não ter medo de encarar isso. Assusta, lógico que assusta, né? É uma coisa ali que você tá sentindo, às vezes muito desconhecido, mas peça ajuda, né? Se você tá se sentindo ali fora do seu normal, fora do seu equilíbrio, alguma coisa que tá te gerando muita estranheza ali dentro de você, vai atrás de ajuda, não foge, sabe? Quanto mais a gente vai correndo, mais vai crescendo nessa sombra, né? Então, vai ficando mais difícil de lidar, vai virando uma bola de neve. E às vezes, para parar essa bola de neve, vai ser muito mais difícil, né? Então, eu sempre falo assim, peça ajuda para quem for, sabe? Para um amigo, para um irmão, para um namorado, namorada, um colega de trabalho, vai atrás de ajuda, não fica na bolha ali sofrendo sozinho, sabe? Então, peça ajuda, sabe? Tem muita gente para te ajudar, tem muitos serviços, o que não falta hoje é conhecimento e profissional, sabe? Então, vai atrás, sabe? Vai atrás que... Inclusive aqui agora a gente, né, temos também, então venham, peçam a nossa ajuda. Estamos prontíssimos para vocês têm acolher. aqui. Qual a minha dica? Faça bem-estar. Faça terapia. Minha dica, faça terapia. Momento merchan. Vamos para a terapia. E você, Caio? Peça ajuda pra mim também é o principal. Acho que quando a gente pede o auxílio pra alguém, o caminho fica um pouco mais fácil do que... A gente já tá lidando com aquilo sozinho. Quando a gente pede o auxílio de outro, então ter outro ali, nem que seja só na escuta, então já tá ali de mãos dadas com você, passando por aquele processo. Então, a gente sempre sabe as melhores palavras pro outro, não tão bem pra nós. Mas se você pedir ajuda pro outro, tenho certeza que às vezes vai entregar uma melhor resposta pra você. Por mais que seja alguém, às vezes nem tem informação pra isso, mas às vezes vai te encaminhar, já procura um psicólogo, já fez terapia, aquilo vai se acender na sua frente. Então, peça ajuda. E se escute também. Saiba ter esse momento de autoescuta, que também é um processo meditativo. Mexer a meditação. Mas também se auto-escutar, se auto-falar, eu preciso de ajuda, também é um processo de se escutar, de falar, eu necessito. Então, já é uma abertura com você mesmo. Já é autocuidado. Então, só esse processo de se auto-escutar, de se auto-avaliar. Eu não sou especialista, mas eu vou deixar uma dica que funcionou pra mim, quando eu precisei. Eu acho que além de pedir ajuda, você entender que você não está sozinho. Que você não é um estranho no ninho. E às vezes basta você ter a coragem de expor algo que está dentro de você, esse não dou conta, não tenho controle... Tô angustiado, não me sinto confortável, tô ficando doido com os meus pensamentos criativos que me levam para todos os lugares, você vai perceber que o seu entorno tá todo mundo muito parecido. Exato. Ou tem muitas pessoas como você, né? Que tem questões familiares, pessoais, diferentes. É só olhar com uma lupa pro lado pra gente ver que tá todo mundo junto na mesma situação, né? Exato. Nós estamos todos em constante desenvolvimento e tendo que lidar com os percalços da vida, com os nossos, com os externos,
Então, você não tá sozinho. Não é só você que tá passando por isso. Isso eu acho que foi uma outra coisa que a pandemia ajudou. Ficou tão evidente que as pessoas falam, opa, não sou só eu. E como tinha um contexto externo óbvio, então tudo bem. Realmente, não sou só eu. Não sou só eu que preciso de ajuda. Então, acho que ficou, por um lado, ficou um pouco mais leve de entender. Não, tem um motivo pra tá todo mundo enlouquecendo. Logo, não sou só eu. Não sou só eu. Sim, Tem um o mundo motivo. está enlouquecido, né? Mas não se sentir um estranho no ninho. Você não tá sozinho. Sim, até se puder pôr um adendo, né, assim, de cuidado com as redes sociais. Né? É muito bom, mas também é muito perigoso a comparação. Porque todo mundo só mostra o que quer, não é mesmo? A gente lá do interior costuma dizer assim, que me perdoem as pessoas de Sertãozinho. Inclusive minha mãe nascida em Sertãozinho. Mãe, um beijo, Sertãozinho. Pra você, sua linda, pra todos de Sertãozinho. Mas todo mundo posta que foi pra Miami, ninguém posta que foi pra Sertãozinho, entendeu? Exato. É isso. É uma ótica distorcida da vida das pessoas e que claramente as pessoas vão colocar ali o melhor delas. Né? Vai tirar a fotinha, arruma tudo assim bonitinho. Estudando 15 horas, estava no Instagram o dia inteiro. E você fala, nossa, eu não fiz nada. Nossa, eu tô hoje. atrasada, eu não estudei nem um terço disso. Eu, quando comecei a meditar, era assim, eu acendi um incenso, postava uma foto, um incenso indo meditar. Aí depois eu pegava o celular e ia postar a foto. Incenso queimando lá. Olha, quem seguiu o Caio já sabe a verdade aqui, ó. Seja equilibrado. Autocuidado, a gente faz isso o tempo todo, porque, né, não dá pra nadar contra a corrente. Esse mundo, eu gostaria, mas não dá. Esse mundo virtual, ele existe, ele é real, cada vez mais presente na nossa vida, mas a gente sempre lembrar que é uma imagem, é um retrato de uma pessoa que tem um nível de complexidade muito maior do que aquilo, né? Exato. Que você tá postando. Rende um assunto para um podcast aí, de falar de redes sociais. Eu não sou uma pessoa muito boa para isso, eu sou meio antiquada, revoltada. Mas a gente já tem várias opiniões, de né? criar um filho nessa geração, não é mesmo, Caio? Boa sorte. Boa sorte pra vocês. Qualquer coisa. Eu deixo o cartãozinho com vocês. Olha que merchan. Cara, esse merchan foi, campeão. Tô passando hoje lá na sua Porque quando você mexe com filho, nossa, você entrega tudo que você tem e o que você não tem, né? Olha que merchan caprichado esse. É só valorizar, né? Valorizar o produto. Esse foi do bom. Esse foi do bom. E, Caio, o que você preparou pra gente fechar esse podcast com o pessoal aqui de forma diferente? Agora faça a sua mágica acontecer. Sem quebrar o podcast, senão o Rafa não vai te perdoar. Já quebrei. Já esconde a caneca. Não é? Deixa eu abaixar aqui. Deixa eu abaixar. A hora da verdade. Caio foi buscar um vaso pra vocês. A gente vai plantar, tô brincando. Falando isso, plantar, ótima meditação. Tá vendendo produto aqui também, ó. Eu só antecipei, ó. Plantar é ótima meditação, viu? Bota a mão na terra, coloca a mão na terra. Adoro também. Exato. Fazer uma meditação rapidinha, bem simples. O som tem o poder de alcançar a mente, tocar, né, o corpo, onde as mãos, eu costumo falar, não tocam. Então, o som tá ali, a gente escuta uma música eufórica, a gente fica eufórico, a gente escuta uma música triste, a gente chora. Então, a música tá presente na nossa vida desde sempre, né? Seja pra uma Peppa Pig pras crianças. Meu Deus. Né? Mundo Bita. Não sai nunca mais da sua cabeça. Exato. E você olha pra alguém e diz assim, bom dia. Aí a pessoa já... Seja uma música que te acompanha na sua adolescência, que você vai saber cantar até hoje. Com 30 anos você vai saber cantar a música que você cantava com 15 anos. Então, faz parte da sua vida. O som faz isso com a gente, ele marca. Né? Então, vou fazer uma sequência de respirações aqui com a gente, guiados pelo som. Então, a gente vai fechar os nossos olhinhos. Bora lá, pessoal. Vamos todo mundo fazendo, hein? Até o Rafa que tá aí do outro lado, que vocês não estão vendo. Rafa tá com os 2 olhos tremendo. Não é nem o esquerdo, já não consigo nem ver a pupila dele. E não é pelas maus coisas. Então, vamos respirar fundo, vamos fechar os nossos olhos. Respirar profundamente. Perceber para onde esse ar vai do nosso corpo. Pode soltar o ar pelo nariz ou pela boca. É um momento de silêncio, um momento de cuidado, um momento de você com você. Guiado somente pela sua respiração, pelo som. O som ele vai surgir na sua mente como se fosse uma estrada. Você segue nessa estrada.
Respirando profundamente. No fundo dessa estrada, uma luz bem forte. Vai se aproximando. Deixe com que essa luz toque sua pele. Como se te puxasse, como se fosse um ímã. Ela chama a sua atenção mais com que outro pensamento, mais com que outra sensação. Tome espaço de toda a sua janela mental. O som vai diminuindo. Toda essa cena vai sumindo. Vai se encaminhando para um vazio, um silêncio, uma presença. Você é aqui e agora tudo aquilo que deveria ser. Está presente aqui e agora, recebendo o presente da presença. Soltando as amarras do que foi, soltando as idealizações daquilo que nem aconteceu ainda, somente existindo na presença. No toque do terceiro sino, vai mexendo na ponta dos dedos, vai trazendo para a consciência esse silêncio, esse vazio. E por fim, abrindo os olhos para essa realidade que se faz presente. Gratidão. Nossa, que presente! Caramba. Da presença. Nossa, presente da presença. Eu não consigo nem mais voltar naquela velocidade que a gente tava antes, eu acho. Apaga as luzes aí, vamos lá. Nossa, é muito bom. Obrigada, é muito bom. É muito bom. Eu falo que ele faz mágica. Não é? Ele tem a mágica. Eu adoro especialmente esse som do... Eu não sei os nomes técnicos, tá? Desculpa, mas deste vaso. Da tigela de cristal. Da tigela. Exato. Eu adoro esse som. Parece que ela primeira- percorre o nosso corpo inteiro. É muito louco A isso. primeira vez que eu fui A lá com vibração ele, dele. aí ele colocou ali assim, eu falei, por que você tá pondo, não sabia, né, esse balde aqui? Tipo, é pra chorar. Por que mas- você está Você quer colocando chorar, este balde? chorar. Chorar e colher todo o choro das lágrimas. Aí ele, não, faz parte, sem spoiler. Eu falei, tá bom, faz o que você tem que fazer. Não é? Mas, gente, muito obrigada. Foi incrível esse bate-papo aqui. Eu que agradeço. Eu acho que uma Sim, sessão de terapia obrigada. coletiva para todos. É sempre importante a gente tocar em assuntos essenciais para a nossa vida, que a gente foge deles com uma frequência absurda. Mas a gente ter essas oportunidades de voltar para isso, trazer isso para o consciente é sempre fundamental. Dri, muito obrigada. Obrigada a você, Ana, pela oportunidade, né, aproveitar o gancho aos pais.
Temos grupos todas as terças e sextas. Só falar na recepção, por favor, venham. Vamos se cuidar, galera. Mas, né, obrigada muito pela oportunidade e por tudo que vocês estão permitindo, né, da psicologia e entrando por aí, criando seus caminhos aqui dentro do Acreditando. E vamos pra próxima, né? Bora lá. Não é? Tem assunto que a gente pode fazer uma sequência aí. Sim, só chamar pro próximo que a gente vem, né? Isso a gente aí. topa. Eu já vou bater carteirinha aqui. Não já. é? Ai, muito aqui. obrigada Eu que de agradeço. novo pela tua presença. E sempre especial, você sabe disso, trazendo aí as suas orientações de um ser muito equilibrado que é. Tem alguma coisa para dizer, para fechar? Avaliação do bem-estar gratuita para todos. Marquem a agenda, venha para o bem-estar, venha conhecer o Hashtag serviço. bem-estar, hashtag Vocês psicologia. estão impossíveis hoje, juro. Vocês estão impossíveis. Os marqueteiros, Exato, venha marqueteiros. conhecer o serviço. Ele não colocou faz isso no parte. roteiro dele, incrível, né? Não coloquei? Não, Jurava não. que tinha. Tá Mas bom. venha pro bem-estar, faça terapia e estamos juntos Cuidem-se. nessas. Cuidem-se. Sim, cuidem-se, gente. Tudo. Gente. Corpo, mente, espírito. Tá todo mundo junto. Né? Exato. Muito obrigada. Ficamos mais então com esse episódio tão maravilhoso, com assuntos tão relevantes e aqui com todo esse merchan final. Mas cuidem-se, eu acho que esse é o recado final, a importância desse autocuidado. E voltamos depois para outros episódios. Nem consigo mais voltar naquela velocidade que eu dava antes. Beijo para todos, até a próxima. Ah, muito bom. juro.